Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas, comunidade da APAMEC. Hoje, dia 20 de agosto, 8 horas da manhã, e a edição 1630. Estou aqui com o Rafael, que veio aqui dar o prazer da gente dialogar sobre um assunto que a gente está tentando propor aqui. Bom dia, Rafael, tudo bem com você, não? Bom dia, Iglesias, tudo bom? Bom dia, nossa audiência. Tudo bem Ótimo. por aqui. Já está Também. melhorando o tempo aqui em Blumenau. Quem sabe daqui a pouco o calorzinho volta, né? Aqui ontem teve partes aqui de sol, da capital, 33 graus, 32 graus, o famoso veranico. Oba! Veranico. Bom, pessoal, a gente vai aqui, antes da gente, eu vou fazer primeiras chamadas, né? Porque amanhã, sexta-feira, tem 3 programas. Pequenos conflitos, grandes mediações, né? Obviamente, pessoal, levando isso aí, pequenos conflitos, muitas vezes começa realmente com pequenos conflitos e depois a coisa vai escalando e se tornam, e a gente vai até mostrar aqui o que já ocorreu, que a gente falou semana passada. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é massificar, né, massificar as soluções de conflito através aí, antes de a coisa se escalar, antes da coisa, e principalmente ser ajuizada, né, na justiça, né, ser resolvido extrajudicialmente, né? Então, antes de a gente falar sobre o assunto, vamos fazer chamada amanhã. Olha, amanhã temos muito importante aqui, a Adriana Rocha, ela já esteve aqui algumas vezes. Mediação escolar, cada dia mais presente. Olha, pessoal, eu inclusive conversei com ela agora, se não me engano, dia 29 de julho, lá na LESP, onde eu encontrei com ela. Então, a parte escolar aí, o negócio é que não aparece na mídia. Eu, pensando bem, eu acho que é melhor nem aparecer muito na mídia, entendeu? Mas temos aí casos muito graves ocorrendo, entendeu? Ocorrendo. E não adianta, muitas vezes, a própria escola fala, nós temos a nossa coordenadora pedagógica, a nossa tal. Pô, pessoal, isso é coisa do antigo, entendeu? O pedagógico é bom para funcionar a parte curricular, mas quando se fala em conflito escolar, você precisa ter o quê? Mediador especialista na mediação escolar. E é isso que ela vai trazer amanhã, às 8 horas. Como é sexta-feira, nós temos aí mais 2 programas. Jornal PAMEC Cultura, né, que é bem variável, ele é bem variável. Inclusive, semana que vem nós vamos ter o Marcelo Laranja vai trazer 2 convidados, inclusive um primo do Diogo Nogueira, sobrinho de Du Nogueira, sobrinho do João Nogueira, falando sobre música popular brasileira. A última sexta-feira de cada mês. Agora, amanhã, nós vamos trazer o seguinte, nós vamos falar de Monteiro Lobato, que acho que todo mundo conhece Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aqui colocando o seguinte, o petróleo é nosso, maior contribuição para a soberania nacional, né? O escritor Monteiro Lobato foi um grande defensor do petróleo, né? Não estamos nem falando da Petrobras, que nem existia, tá? Mas do petróleo, dizendo o seguinte, aqui tem petróleo, nós precisamos explorar o petróleo, né? Então vamos trazer esse tema aí com cultura, né, e trazer a parte de economia. E às 19 horas, eu e a Viviane, nós vamos estar no Sextou. Sextou é o seguinte, olha, o título é meio traduzido aqui para o Brasil, aqui, um título meio. Mas o título, inclusive, é americano, tá? O Homem que Fazia Chover. O Homem que Fazia Chover é um advogado desempregado, sem clientela, que ajuda aí um casal. Pera um pouquinho, eu tenho aqui, eu acho que eu tenho até aqui, eu tenho aqui. Um jovem advogado desempregado, Matt Damon, é a única esperança de um casal que não consegue obter de uma companhia de seguros dinheiro para a cirurgia do filho que tem leucemia e precisa de um
transplante de medula óssea para salvar a sua vida. Enquanto o advogado trabalha em seu primeiro caso, se apaixona por uma mulher casada, cujo marido a atacou várias vezes, inclusive com um taco de beisebol. Bom, esse filme é de 90, se não me engano, 96, 97, mas parece que são coisas atuais, né? Parece que são coisas atuais, né? Então, é um grande filme. E esse mês aqui nós estamos falando ou temas voltados à advocacia, a direito ou advogados. Então, o mês, né? O mês do advogado tem muito tema muito legal. Bom, antes de passar para o Rafael, é o seguinte, nós fizemos 2 programas, inclusive semana passada nós fizemos isso aqui. Mediano Cotidiano 2, esse era o título, né, que eu dei provisoriamente, né, Mediano Cotidiano 2. Pé de manga da discórdia, resultado 2 mortos. Isso aconteceu numa cidadezinha lá da Bahia, né, onde a poda de uma manga, né, de um pé de manga, as pessoas deixaram a coisa solta, entendeu? Até que um dia a discussão partiu para a violência. Um pegou uma arma, atirou e depois o filho daquele que foi assassinado, tentando desarmar o assassino, também conseguiu tirar a arma e atirar naquele que matou seu pai. Então, você vê, nós estamos falando de coisa trágica que poderia ser muito fácil ser resolvido através, ou tentado ser resolvido numa mediação. Né? Briga de vizinhos aí, né? E aqui... Carlos Eduardo Chapeta. Carlos Eduardo Chapeta, lá de Porto Alegre, grande mediador também. Bom dia, lamentável. Realmente, o Carlos, é lamentável. E a gente está trazendo, não para pegar sensacionalismo, não, para pegar audiência, não é isso, não. É mostrar que muitas vezes, como a gente mudou depois do título, que a gente se baseou, o título é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aqui a gente fala pequenos conflitos, grandes mediações, porque começa assim, o conflito começa aos poucos, e se ele não resolver rapidamente, aquilo vai escalando. Isso a gente vê muito, inclusive o Rafael mensalmente está aqui conosco, falando na parte condominial, isso acontece no condomínio. Se o sítio não tomar uma providência rápida, aquilo vai escalando e depois as consequências podem ser desagradáveis, como ocorre já muitas vezes aqui no Brasil. Muitas vezes. A gente não faz isso, raramente a gente coloca alguma coisa, porque se a gente colocasse, a gente falaria, olha, semana passada aconteceu uma agressão com coisa, violência, né? Então a gente tenta evitar, mas trazer aquilo que é importante. Rafael, eu gostaria que você falasse. Bom, a ideia é justamente essa, inclusive até fazer uma abertura para os colegas mediadores. Muitas coisas são resolvidas extrajudicial, não estou dizendo nem o Sejusc, tá? Extrajudicial mesmo. E eu vou trazer um caso aqui, um caso meu aqui, bem rápido, mas muita coisa a gente pode resolver usando as técnicas, e, obviamente, é uma maneira de divulgar o Instituto da Mediação e da Conciliação, usando técnica. Não adianta, não, encontrei e tal, não, usando as técnicas mesmo da mediação, nós que somos mediadores profissionais. Rafael, fique à vontade aí para suas primeiras considerações. Olha só, a gente, quando começa a tratar esses temas, né? Vai batendo diretamente naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja, né? Como Instituto da Mediação, como você citou, né? Desde que eu comecei a estudar mediação, já tem um tempinho, não faz muito tempo, eu sou relativamente jovem na mediação, aí tem uns 4 a 5 anos, né? Mas eu sempre entendi no estudo da mediação que o propósito dela é essencialmente
extrajudicial. Porque se hoje a gente precisar da justiça, que tem o seu caminho também utilizando a mediação como parte do processo, precisar entrar numa situação de litígio já judicializado para ter a mediação, a gente já complica um pouco a possibilidade de, inicialmente, do entendimento e caminhar para um acordo. Por que essa diferença que eu sempre chamo? Né? A gente não precisa definir mediação como, digamos, como aquela oportunidade que as pessoas têm, né, de num ambiente não adversarial, de buscar o diálogo, o entendimento, troca de ideias construtivas, né, com o auxílio do terceiro imparcial, que seria o mediador, o trabalho que a gente faz no dia a dia. Mas o que é importante? Né? Existe o conflito que a gente citou ainda há pouco, como qualquer coisa na natureza, não nasce grande, nasce pequeno. Né? Então, aquele conflito que você está trazendo aqui como tema nossa conversa de hoje, pequeno conflito, ele nasce pequeno mesmo. Né? Ninguém, até mesmo uma guerra, até uma discussão, ou se a gente for pensar na guerra da Ucrânia e da Rússia, aquilo foi discutido ali numa salinha. Será que vale a pena? É isso mesmo? Olha o esforço que a gente vai fazer, os recursos que a gente vai usar. Aquele conflito começou pequenininho e foi se ampliando até o momento que chegaram aí já o confronto, que já é a guerra bélica. Né? Então, isso acontece em todo momento. Acontece no tema escolar, como você citou ainda há pouco, que amanhã vai ter. Ninguém deve perder o programa de amanhã às 8 horas. No condomínio, né? No trabalho, né? Na família. Isso aí é indiscutível, né? No trânsito. Trânsito, então, é covardia, né? A gente vê coisas bárbaras no trânsito, até por uma questão de falta até de controle das pessoas. Então, o que é importante a gente trazer aqui, e aí a gente pode analisar? Primeiro, a mediação ela pode ser judicial e extrajudicial, né? Como a própria lei já permite isso. A mediação judicial ela faz parte do processo. Então, quando você entrar num processo lá, você fizer a sua petição, o que o juiz vai fazer? Se for o caso, primeiro, o Ministério Público, senão ele vai fazer aquela apreciação, vai mandar aquele despacho convocando o Sejusc local, daquela comarca, ou estadual, conforme for a situação, para uma audiência de mediação ou conciliação. Então, você já tem uma obrigação de ir lá, conforme o artigo 334, que inclusive penaliza pelo não comparecimento. Né? Mas você tem que comparecer, mas não precisa participar. Você vai lá, se apresenta, diz: eu não estou com confiança, não estou com vontade, não tenho condições nesse momento de participar, e deixa de participar, mas eventualmente compareceu. Então, isso já está dentro de um processo. O estado que as pessoas chegam para a audiência de mediação judicial é diferente da mediação extrajudicial. Por quê? Porque ela é voluntária. Quando você tem o problema e percebe que pode resolver com o auxílio de alguém, né, você não precisa judicializar. Né? Porque eu sempre digo, inclusive coloco aqui nas conversas que eu tenho, né, que primeiro você deve buscar o entendimento com a outra parte, né, com a outra pessoa. Sem ninguém. Vai lá, tenta resolver. Não deu, fica difícil. Dentro da escola, dentro do condomínio, no trânsito, na empresa. Chama o mediador extrajudicial. Ali, provavelmente, sem fazer grandes estatísticas, né, mas eu diria que a grande maioria dos casos, quando bem cuidado, quando bem tratado por um profissional preparado, a chance de entendimento e acordo é muito alta. Eu diria, até com uma certa tranquilidade, que ultrapassa os 80%. Não é? Porque ali o espírito voluntário das pessoas faz com que haja uma maior possibilidade de ideias, de trazer à mesa ideias construtivas, um bom diálogo, né? Um bom entendimento, o engajamento das pessoas naquela solução, né? Que pode, naturalmente, ter ou não ter a participação de advogados. Né? Mas, nesse caso, assim, dependendo do tema que fosse ser tratado, o advogado é indispensável, porque
o advogado e mediadores são parceiros nessa luta, né? Na busca do entendimento de um acordo. Cada um tem o seu papel, mas são parceiros, né? Mais ou menos como arquiteto e engenheiro, como cirurgião e anestesista, né? Como o homem de vendas e contabilidade, né? O pessoal da área de TI e logística, todo mundo tem que trabalhar de alguma forma, cada um fazendo o seu trabalho aqui, né? Então, o que é importante nessa diferenciação? Na mediação judicial, você vai cumprir uma das etapas daquele processo que você já iniciou. Iniciou o processo, já tem litígio, já tem petição, já tem discussão, já está brigando. A mediação extrajudicial, não. Você começa do zero, conversa com o mediador, né? É um procedimento simples. Uma pré-mediação com uma parte, conversa com uma parte, depois conversa com a outra parte, sempre separado, e depois tem uma terceira, ou uma quarta, ou às vezes uma quinta a sessão de mediação com as partes que vão se afinando. É muito mais produtivo, normalmente é muito mais célere, se resolve o problema em menos tempo do que na justiça, porque a justiça tem que seguir o prazo processual. A mediação extrajudicial, quem dá o prazo são as partes. Se quiser resolver tudo numa semana, resolve. Na mediação judicial é mais difícil, tem que seguir aqueles prazos, né? Naturalmente, o sigilo é mais do que absoluto, a confidencialidade nesse sentido é absoluta, porque por mais que a gente mantenha a confidencialidade lá no processo judicial, a decisão é pública, né? Então alguém pode acessar. Já no extrajudicial, em especial quando a gente fala de situações de família, situações empresariais, condominiais também, a solução fica restrita àquele conhecimento às pessoas que estão envolvidas naquele conflito, né? Naturalmente, é um caráter mais voluntário do que obrigatório, como é no caso da judicial, né? E sempre tem, tanto uma quanto a outra, tanto a judicial como a extrajudicial, são baseadas nas mesmas leis. Ou seja, primeiramente, lá no clássico Resolução 125, né, de 2010, de CNJ, que trouxe, digamos, o arcabouço, né, da mediação. Depois, o Código de Processo Civil, que é de março, né, de 2015, que já trouxe uma série de artigos falando de mediação, inclusive o primeiro deles, que é o artigo 3º, né, que fala do estímulo aos meios autocompositivos. E depois, em junho de 2015 mesmo, saiu promulgada a Lei Federal 13.140, né, que é a lei da mediação. Isso dá o quê? A garantia que, uma vez realizada na mediação extrajudicial, aquele acordo que foi alcançado, que foi lavrado em uma ata, assinado pelo mediador e pelas partes, né, eventualmente pelos advogados quando participam, aquilo se torna um título executivo extrajudicial, ou seja, aquilo é um documento oficial, conforme o artigo 20, parágrafo único, da Lei 13.140 e, naturalmente, do Código de Processo Civil, lá no artigo 784, no inciso 12, que um complementa o outro, né? O Código de Processo Civil fala que, para que se torne um título executivo, tem que ter uma lei específica, e a lei específica é a Lei 13.140, lá no seu artigo 20. Né? Então, é um acordo voluntário, livre, que traz todas as possibilidades de se moldar de forma construtiva a própria solução para aquele conflito que as pessoas estão vivendo, né? O Rafael, o que eu queria, o Rafael e, obviamente, deixa eu colocar aqui no silencioso, eu esqueci de deixar o celular. Olha, nós temos a mediação judicial, que aí já tá ajuizada a ação, já está a coisa, e essa judicial, que é a voluntária, que você acabou de falar.
que através do Sejusc, mas nós temos aí, principalmente nos grandes centros, o Sejusc já, a pessoa ia até o Sejusc e falou, olha, eu quero que você faça um convite, eu estou com esse problema aqui, e a coisa demorar. Por quê? O volume é muito grande. O que eu proponho aqui, obviamente, a gente, o Sejusc é importante, é fundamental. Nós temos as câmaras privadas, inclusive amanhã a Adriana, ela é diretora diretora e fundadora de uma câmara. O que nós estamos falando é o seguinte, pegando o exemplo que eu dei, que saiu uma notícia aí semana passada. Briga de vizinhos, que chegou até o desfecho aí de 2 mortes. Imagine, por exemplo, se esses vizinhos morassem aqui em São Paulo. E aí um dos vizinhos fala, ou alguém da família, pô, pai, né, vai até o Sejusc para dar entrada tal. E aquilo demorar meses. E a frustração cada dia aumentar. Então, que eu ia até chegar. E muitas vezes as pessoas tomam uma atitude antes de haver uma mediação no Sejusc. E eu te falar, eu sou a favor do Sejusc, hein, pessoal? Eu fui, inclusive, sou fundador do Sejusc em Guarulhos, o primeiro Sejusc, agora nós temos 2, em 2013. Então, eu sou a favor, primeira turma. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, olha, tem casos que tem que ser urgência. Até o pré-processual, claro que pequenas comarcas, o pré-processual é feito praticamente quase dá um tempo só de avisar o outro lado, para convidar o outro lado, tal, mas são casos que são urgentes, para justamente se eliminar são esses pequenos conflitos, né, e não escalar. Então, a sugestão que a gente dou, que eu estou colocando isso em discussão, não sou dono da verdade, pô, por exemplo, prefeituras, condomínio. Pô, olha, a Pretel fala em mediação condominial, conciliação medial há mais de 20 anos. E tem síndico que nem sabe que não, eu ouvi falar. Porra, obviamente são pessoas que têm condomínios conflitantes, entendeu? E obviamente vão o quê? E aí dá para mensurar, né? Quando você tem um condomínio com vários problemas aí de conflitos, que obviamente extrapola, né, o condomínio, né? Você vê um carro de polícia para atender uma ocorrência tal, e aí começa o quê? Desorganizar o condomínio. Então, até nisso, né, as pessoas ainda não se pegaram. Mas estou falando, os pequenos mesmo, aqueles conflitos que falam, puxa, eu precisava resolver logo esse negócio, está me incomodando. Né? Está me incomodando. Então, as pequenas prefeituras têm um espaço para mediação e conciliação, né? Seria o ideal. E, obviamente, o mediador sendo remunerado, sabe? Nem que seja um valor simbólico, mas sendo remunerado. As pessoas, sabe, tem coisa. Então, eu acho que essa é a minha proposta, entendeu? Por quê? É uma maneira do quê? A população saber o que é a mediação, ela ter o contato e ver que aquilo funciona. Eu tinha um exemplo pessoal em 2003, eu estudante de Direito. Eu tinha que fazer estágio profissional. E eu não podia ir num escritório, embora fui convidado. Eu falei, pô, eu não vou porque eu presto assessoria para empresas. Então, eu não vou ter condição de ficar o dia todo, né, naquele local. Então, eu vou fazer estagiário. Meu estágio profissional foi sendo o quê? Conciliador do Juizado Especial, na Lapa. Se formou uma equipe muito interessante, né? Aliás, se formou porque o juiz que coordenava aquilo era uma pessoa que fez uma reunião, né? E de repente se formou uma equipe muito boa, tanto é que muito boa,
que aquilo que era pouca coisa, de repente a coisa explodiu. Pô. Inclusive, foi obrigado até mudar de local, que era no Fórum da Lapa, foi feito um Sejusc especial. Entendeu? Nem Sejusc, que não era Sejusc, era o setor de conciliação do juizado especial. Entendeu? Então, cresceu demais. Por quê? Vou dar até um exemplo. De repente, alguém pegou e deu entrada seguinte: olha, eu tenho uma reclamação porque a pessoa que deixou de me pagar. Coisa de, na época, R$ 96, na época, 93, alguma coisa. O que era aquilo? Era o dono de uma pequena lanchonete, que o funcionário do fórum não pagou, deixou uma pendura. Ele entrou, né, no juizado especial, mas sentando ali com os dois. Né, o senhor reconhece essa dívida? Eu reconheço, tal, é porque fiquei apertado, aquela coisa toda, né? Tá ok. Então, é o seguinte, o que nós podemos fazer, né, para a solução aqui? Porque, obviamente, a pessoa não pode ser prejudicada. E aí chegou-se um acordo, foi legal, e a pessoa se sentiu até aliviada, o devedor se sentiu até aliviado. Então, você vê, uma coisa tão simplória, que era o quê? Era um funcionário do próprio fórum que ficou endividado no estabelecimento e foi resolvido. Né? O que a gente fala aqui, tenta falar o seguinte: muitas coisas poderiam ser resolvidas rápidas, sem usar, inclusive, o Sejusc, que daqui a pouco o Sejusc vai ficar coisa, mas mais o quê? Mas usando a mediação, usando o mediador profissional. Não adianta falar, não, mas eu gosto de conversar com as pessoas. Não, você não tem técnica, então não pode ser mediador. Você não pode nem falar que é mediador. Você pode ser um bom ouvinte, uma pessoa que tenta resolver, ter uma empatia com as pessoas, mas precisa ter técnicas. Precisa usar técnicas de mediação. E se você não tiver técnica, você realmente não vai nem ajudar, vai atrapalhar. Então, ter centros até informais, né, um clube, uma associação, uma associação de bairro, né, depende do bairro, ter ter uma relação de mediadores que podia atender aquele pessoal daquele bairro, daquela comunidade. Né? Eu acho que isso é essencial, porque muita coisa pode ser resolvida assim. Né? Aliás, a maioria das coisas são a coisa que você falou, Rafael, é coisa preventiva. Tudo que é preventivo, 95% se resolve. 95% se resolve. Ou quando você não chega a 100%, preventivamente. Depois que a coisa se instalou, o conflito se instalou de uma maneira que cresceu, é igual uma bolinha, igual uma bolinha de gelo. Uma bolinha de gelo. Você põe numa montanha coberta de neve e joga ela. Vai ver como ela vai chegar lá embaixo, como ela vai chegar. Entendeu? Ela pode, inclusive, até ferir pessoas. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de introduzir isso, né? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente divulgar a mediação. Os colegas têm um espaço para poder fazer. Eu acredito que é o seguinte: a sociedade vai agradecer, porque você já imaginou uma cidadezinha pequena, onde vem estar brigando lá com o seu vizinho, né? O caso da poda aqui. Mas alguém vai falar, mas vai naquele lugar que é da prefeitura, que lá o pessoal conversa com você, com vocês aí, e aí, sabe, no dia seguinte pode ir lá os dois resolver o problema, entendeu? Resolver o problema. É isso que nós temos que fazer. A gente comenta muito que o advogado precisa sair da caixinha. Realmente tem que sair da caixinha. A advocacia, inclusive, que eu estudei, eu me formei em 2005, muita coisa já está ultrapassada. Eu nunca, na minha época, ninguém falava de métodos adequados de soluções de conflitos. Isso nem se conversava sobre isso aí. Entendeu? E hoje a coisa já mudou.
Hoje, se você entrar numa ação, é claro que isso não quer dizer que você não vai entrar numa ação, né? Mas se você entrar numa ação, você sabe quando entrou, qual o minuto que você entrou. Agora, você nunca sabe quando vai sair e como vai sair dessa história, sabe? É isso. Agora, nós também, como mediadores, nós precisamos sair da caixinha e começar a conquistar espaço na sociedade, entendeu? Concordo com você. Você tem um clube lá, um clube, né, um clube associativo lá, tal, com uma série de coisas. Bom, ofereça o seu trabalho, ofereça o seu trabalho. O seu trabalho, pessoal, não é ser voluntário, seu trabalho. E é o seguinte, sabe, daqui um pouco vai começar a aparecer gente, porque o conflito é inerente ao ser humano. O conflito é inerente ao ser humano, né? Nós temos conflito aí direto. Antes de passar para você, Rafael, deixa eu colocar aqui, olha, a Maria Rita está aqui conosco. Bom dia, Maria Rita. Ô, Maria Rita, obrigado pela participação. E aqui o Carlos Eduardo, nós precisamos incentivar a mediação extrajudicial. Muito desconhece que pode resolver sempre buscar a mediação judicial. Né? Eu concordo inteiramente em uma coisa. Eu acho que eu acredito até que a gente até ultrapassar o extrajudicial. Né? Quando a gente fala extrajudicial, a gente está falando o quê? Alguma coisa que é que hoje em dia é o Sejusc, né? A gente pode ser mediador ad hoc, você no seu escritório, você fazer uma mediação, obviamente separando uma coisa com a outra, tá, pessoal? Você não sabe, ou você é advogado ou é mediador. É a mesma coisa na área de família, quando o casal vai te procurar. Então, a regra é muito clara, embora alguns colegas não façam isso. A regra é muito clara. Quando você vai atender os dois, o casal, para fazer algo amigável, né? Um divórcio amigável, se não houver um acordo, você não pode advogar nem para um nem para o outro. Isso está o código. Isso está na lei, está no Código Civil, na lei. A gente sabe que muitas vezes extrapola, né? As pessoas às vezes não colocam isso, mas isso que manda a lei. Já aconteceu comigo. Começar tudo bem, não, mas então vocês vão procurar, ambos vão procurar advogados ou a defensoria pública, que eu não posso advogar para vocês. Eu não vou poder fazer esse assunto. Inclusive, combinar isso antes, né? Olha, se for para fazer em conjunto, eu vou fazer para os dois, não vou poder fazer com um. Né? Olha só, deixa eu. Você está fazendo as colocações, você vai fazendo, a cabeça vai, né? Vai pensando, vem caindo aqui as colocações da nossa audiência, né? E eu sempre trago algumas coisas que eu considero muito importante na questão da mediação, mas realmente importante para que as pessoas entendam. Né? O primeiro ponto que eu acho assim quase que com uma concordância unânime é que a gente não deve deixar nenhum conflito escalar. Ou seja, por menor que ele seja, se você não está conseguindo resolver diretamente através das suas conversas, das suas negociações, da busca do entendimento, chama o mediador. Não é? A mediação, eu tenho dedicado parte do meu trabalho a esclarecer às pessoas, ao público em geral, né, de que a mediação extrajudicial ela tem o mesmo valor da mediação judicial, com todas as vantagens que ela traz, que a gente já citou. Ela é mais célere, ela é voluntária, tem um sigilo absoluto, né? O horário é livre conforme a disponibilidade das pessoas, né? Ninguém é obrigado a nada, como é o comparecimento obrigatório da judicial, enfim. E uma coisa que é muito importante também, como outra análise, é que tem determinadas situações que são eminentemente extrajudiciais. O condomínio é o caso clássico. Você não precisa levar uma discussão de condomínio dentro daquela
daquela microsociedade por uma justiça, né? Porque aquele problema vai ficar sofrendo os prazos judiciais que vai, de certa forma, até assim, potencializar o conflito em função de não ter uma solução, não é? A não ser casos graves, que a gente sabe, coisas de dívidas, né? Aquelas coisas todas que, inclusive, podem gerar alienação de imóveis, essas coisas. Não é nisso que eu me refiro. Eu me refiro, basicamente, aos conflitos do dia a dia, né? A escolar é outro caso, né? Que a gente pode resolver ali. Você citou, tem a pedagoga, sim, vai lá para a área curricular. A solução por via da mediação é outra, né? Trânsito, meu Deus do céu, trânsito chega a ser preocupante o nível de violência que existe por conta disso. Então, vamos ter a solução por via da mediação. Empresarial também. O empresário que tem uma dificuldade, seja com um contrato, seja com uma reclamação com o consumidor, questão de importação, exportação, contratos internacionais, até trabalhistas, às vezes, né? Para que levar esse caso para uma situação pública, para uma exposição pública? Basta que o próprio mediador extrajudicial trabalhe junto com a empresa, até porque o concorrente não vai saber qual é o problema dele. Porque se ele colocar isso num processo público, o concorrente vai saber que tipo de problema ele estaria ou enfrentou, ou a fragilidade que ele pode ter naquele momento, né? Até nisso a gente tem que pensar no ponto de vista empresarial, né? E uma coisa que é muito importante que a mediação traz, embora ainda a grande maioria dos mediadores tenha origem na formação do direito, muitos não são. Eu sou um caso que eu não sou advogado de origem. Então, a mediação ela oferece uma diversidade de entendimento, de conhecimento, de culturas, de experiências que ajudam demais em todas as situações. Nós temos assistentes sociais, temos pessoas ligadas da área da economia, da área da administração, da área da psicologia, bastante chegando também, e do pessoal do direito, que está enxergando esse caminho não litigioso, em outras palavras, o conciliatório, antes de buscar uma situação de ganha e perde, né? Porque hoje eu fico pensando, como em tudo, né? Se a gente busca o equilíbrio no mundo, se só um lado ganha, alguma coisa está estranha, né? A guerra não acaba porque eles não se sentam e digam: eu já me destruí muito, você já destruiu muito, já fomos destruídos. Chega. Já chegou no ponto que não precisa mais, né? Mas eu quero ganhar até o final, eu vou até o final, vou morrer mais 100 mil pessoas, vou gastar mais bilhões, porque o cara fica insistindo nisso. Então, hoje, lembre, pessoal, que a mediação extrajudicial ela é mais simples, no sentido de, não que digamos, ela é menos relevante, ela é muito relevante. É no sentido de que a pessoa, as partes envolvidas vão ter um tratamento diferenciado, personalizado. A justiça não dá tratamento personalizado, né? Por melhor que ela seja, por melhor que seja a decisão do juiz, é o momento que as pessoas podem escolher aquilo que querem, literalmente fazer valer a vontade das partes, como é previsto na mediação. Escolhe, molda a tua decisão. A partir daquilo se lavra uma ata ou de sessão ou de mediação, e aquilo passa a ter um título executivo extrajudicial, né? Eu já fiz mediações em que as pessoas diziam: a gente cumpriu isso, isso, isso. Agora a gente vem para o judicial. Por quê? Ah, não, porque orientaram. Não, vai lá e faz de novo. E traz a tua mediação extrajudicial para dentro do processo e acaba. Também é possível isso. O Rafael, infelizmente eu vou ter que encerrar rápido hoje, eu tenho compromisso, mas uma coisa que agora você viu, a gente vai falando, e é interessante essa dinâmica, a gente vai falando e vai lembrando coisas, né? A gente entrevistou aqui, já há algum tempo atrás, eu acredito que uns 2 anos atrás, uma pessoa, um mediador, que ele fazia o seguinte: ele fazia no seu escritório mediação,
não é advocacia, pessoal. Aqui não estamos misturando alhos com os bugalhos. Mediação, ele fazia aquilo, obviamente, os interessados vinham até o seu escritório, fazia a mediação, e depende do caso, fazia o que? Um termo, ambos, todos assinavam e registrava isso no cartório. Depende de cada caso, né? Depende de algum caso. Claro que muita coisa não há necessidade disso, nem levar uma câmara, mas depende do caso, ele fazia o registro no cartório. E tem validade, entendeu? Então nós, como mediadores, como a gente fala mediador, eu vejo o seguinte: o mediador, divulgador do Instituto da Mediação. Pessoal, Estou contigo. Não adianta falar, eu sou mediador, tá ok. Obviamente, o melhor maneira de divulgar é o bom trabalho que você realiza. A partir do momento que você faça uma mediação, a altura, uma excelente fala, fiz uma boa mediação aqui, a pessoa fala, puxa vida, que ótimo, eu gostei, eu não sabia que era isso. Hoje eu não ouço mais isso, não ouço mais isso, mas já ouvi muitas vezes, puxa vida, eu não sabia que mediação era isso, entendeu? Me encantou. E é isso que nós temos que fazer. Toda mediação que a gente realizar, nós temos que encantar as pessoas. Com certeza. Interessadas. Isso vai gerar, para eu encerrar aqui, Iglesias, o efeito positivo. Ou seja, se você hoje resolver um assunto num condomínio, não é? Amanhã aquelas partes e o condomínio vão saber, se eu tiver um problema de família, eu posso resolver pela mediação. Isso. Amanhã o cara tem uma batida de trânsito, resolveu aquilo e diz, poxa, se eu tiver um problema no condomínio, eu posso resolver. Poxa, eu tenho minha empresa, esse carro é da empresa, eu estou com um problema lá com o contrato com o fulaninho lá, não sei o quê, vou chamar o mediador que também vai me ajudar. Ou seja, a gente espalha, né, toda essa possibilidade imensa. Eu não sei se é possível a gente mensurar, mas eu sei que é muito, muito, muito grande as possibilidades que existem de entendimento que vão levar a coisas em várias áreas, né? E de forma rápida, sem estresse, né? Com todas as características que a mediação pode trazer, lembrando e reafirmando o que você disse, mediador preparado. Né? Mediador é, por natureza, uma pessoa dedicada ao estudo. Se você conhece pouco a lei, estuda a lei. Eu estudei muito o direito, né? Aqueles que já estudaram, precisarem renovar, renovem, estudem mais, né? Vão buscando literatura, há tanta coisa boa, tantos escritores bons, né? Que podem trazer uma base de contato, né? Para que o mediador esteja cada dia melhor preparado e dando o melhor resultado no seu trabalho. Olha, e já encerrando aqui, já mandando um grande abraço para a Jane Baru, que deu um joinha no Facebook. Aqui eu coloquei o contato da APAMEC, contato.apamec@gmail.com. Eu gostaria de ouvir vocês, né, mediadores, ouvir aqui vocês aqui nesse espaço, ou agora às 8 horas, ou às 18 horas, durante a semana. Eu gostaria de ouvir histórias, inclusive histórias que não envolveram o judiciário nenhum, nem essa judiciário, sabe, aquela conversa que você usou as técnicas da mediação e realmente solucionou, né? E aquilo é uma maneira muito eficaz da gente conquistar a sociedade. Com certeza. Rafael, muito obrigado por você vir. Você veio na terça-feira, veio hoje também. Você fala. Estamos juntos. É muito legal, porque a gente vai fazendo essa dinâmica, né? Pessoal, uma grande quinta-feira a todos e até amanhã às 8 horas. Rafael, se Deus quiser. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado a todos que participaram conosco.